Pega o lenço, bem guardado, dobrado, e dentro do seu quarto. Abramos as Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, o texto em que Deus orientou a liderança deste departamento para que pudéssemos meditar nesse final de semana. Efésios, capítulo de número 6, versículo 18. Enquanto você encontra, eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Uma linda festa, já estamos sentindo a graça de Deus, e tudo que foi feito aqui, até agora, foi para preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Glória a Jesus. Efésios 6, 18 diz: e orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Amém? Amém? Se assente, por gentileza. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema é no Espírito perseverar em oração. É difícil orar? Mais difícil que orar é perseverar em oração. Porque esse versículo mostra o segredo. Não há como perseverar em oração se não for no Espírito. E esta festa vai nos orientar sobre isso. Orando no Espírito, capítulo 6 de Efésios, serve como uma conclusão poderosa de tudo quanto o apóstolo Paulo escreveu em toda a carta. Capítulo 6 fecha tudo quanto o apóstolo Paulo escreveu nesta carta maravilhosa. Para nós entendermos o lugar de Efésios 6 na carta, é importante a gente contextualizar e entender alguns pontos específicos da carta aos Efésios. Eu quero dizer, meus irmãos, que a mensagem de hoje, ela vai servir de pano de fundo para a mensagem de amanhã. Nós vamos entrar em Éfeso esse final de semana, mas não vamos ficar em Éfeso. Falando do contexto imediato com relação à carta aos Efésios, é importante nós entendermos que ela é dividida em duas partes. Efésios possui 6 capítulos, e há uma divisão até que clara nesses 6 capítulos. 3 capítulos primeiros e depois os últimos 3 capítulos. Os 3 capítulos primeiros vai focar na teologia do que Deus fez pelos crentes através de Cristo. Então vai falar da doutrina, vai mostrar a salvação, a unidade da igreja, onde a unidade da igreja, o apóstolo Paulo vai chamar de mistério. É um mistério, a unidade da igreja é o mistério do Novo Testamento. E esse termo é tão importante que ele vai mencionar pelo menos uma vez a cada capítulo. Ele fala a palavra mistério, sempre no mesmo sentido, com o mesmo propósito, uma vez a cada capítulo do livro. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, é a doutrina da eclesiologia. Vai falar, portanto, da salvação, da unidade da igreja, ou seja, Deus quebra, através de Cristo, o muro da separação entre os judeus e os gentios. Quando nós falamos de doutrina, nós falamos de ortodoxia, falamos de ensinos, falamos de teoria. Portanto, este é a primeira parte, a primeira divisão da carta aos Efésios. 1, 2 e 3, doutrina, ortodoxia, o que Deus fez através de Cristo pela igreja. Capítulos 4, 5 e 6 vai falar da aplicação. Portanto, quando nós queremos ser crentes de verdade,
o conhecimento não basta. Nós temos que viver aquilo que conhecemos. Nós temos que aplicar, nós temos que praticar toda a teoria. Então, 1, 2 e 3 é ortodoxia, 4, 5 e 6 é ortopraxia. Vamos aplicar. Então, enquanto 1, 2 e 3 foca no que Deus fez, 4, 5 e 6 foca no que o crente deve fazer. E ele começa dizendo que o crente tem que andar de modo digno da vocação que recebeu. Isto é, em resposta ao que Deus fez. Então não é favor. Não partiu de nós. A irmã que orou aqui no início do culto diz que nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Então Efésios 6 é o final desta sessão prática. Primeira sessão teórica, segunda sessão prática. 6 fecha a sessão prática. Depois de Paulo discutir a respeito da unidade da igreja, da nova vida do crente, de dons espirituais e ministeriais, ele está escrevendo essa carta por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Então no capítulo 6 ele começa a trazer essas instruções para um nível mais fundamental da vida diária e da realidade espiritual. O capítulo 6 vai tirar a igreja da terra e vai levar a igreja para um reino espiritual. Na sessão prática, capítulo 4, 5 e 6, o 4 começa a falar da unidade da igreja e do relacionamento de cada um que professa a fé em Cristo com o seu próximo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo usando expressões como sujeitando-vos uns aos outros. Prática, relacionamento. Capítulo 4 ele fala muito sobre isso. O capítulo 5 vai trazer um texto que você deve se lembrar. Relacionamento entre marido e mulher. Você se lembra de Efésios 5? Vou refrescar a tua memória. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como o parâmetro é Cristo, assim como Cristo, assim como a igreja se submete a Cristo. Vós maridos, amai-vos as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Relacionamento na sociedade, relacionamento em casa, mas não termina por aí. Nós vamos ver no capítulo 5, o início do capítulo 5 começa a falar de relacionamento de pai e filho. Pai e filho, melhor, capítulo 6, o capítulo 5 termina falando do casamento. Capítulo 6 começa falando então do relacionamento de pai e filho. Primeira ordem é para o filho. O apóstolo Paulo traz o 5º mandamento dos 10. Filhos, honrem vossos pais. É tanto pai quanto mãe. E ele diz que o 5º mandamento dos 10 se torna o primeiro com promessa. Você quer filho? Você quer viver bem? Você quer viver muito? Você quer prosperar? Filho, você quer ir bem na sua saúde emocional? Você quer ir bem na tua saúde financeira? Você quer ir bem na tua vida profissional? Honre teu pai e tua mãe. Aí o apóstolo Paulo fala com os pais. Esse é o capítulo 6 de Efésios. Ele está fechando tudo. Vós pais, não façam os vossos filhos se irarem. Eles já terão tantos motivos para isso. Então que em casa ele não tenha motivo para se exasperar. Porque eles terão tantos combates aí fora, tanto ataque,
tantos problemas, quando eles chegarem em casa, eles tenham um refúgio. Não façam os seus filhos se irarem, porque nós sabemos de consequências da ira, o que ela provoca. Então o apóstolo Paulo dá instruções à mulher, à esposa, e dá instruções ao marido. O apóstolo Paulo dá instruções aos filhos, mas também dá instrução aos pais. Está falando de relacionamento. Aí ele vai para o contexto profissional, local de trabalho. Ele vai falar com servos, no sentido de empregados, colaboradores. Vós, servos, servi aos vossos senhores como a Cristo, e não como aos homens. Sejam os melhores funcionários. Sejam aqueles que honram o teu patrão, como que fosse Cristo que o colocou no teu caminho para abrir essa porta que você pode estar agora recebendo o teu salário. Então, servo, quando estiver trabalhando e o chefe não estiver olhando, não mate tempo. Não fique matando tempo no refeitório, no banheiro, no corredor da empresa, no ponto cego da câmara, porque Deus está olhando. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aí ele vai dizer, e aqui é um ponto de grande impacto, porque o apóstolo Paulo falou muitas coisas inéditas. Muitas coisas inéditas. E aqui ele vai falar uma delas. Está falando aos empregados. Mas aí ele diz, e vós, senhores, fazei o mesmo. Ai. Enquanto você, servo, sirva ao teu patrão como a Cristo, você, Senhor, faça a mesma coisa. E ele vai explicar por quê. Porque o Senhor do teu empregado é o mesmo teu Senhor. Você e o teu empregado vão ter que chegar diante dele, e os dois vão ter que prestar contas. Isto aqui é inédito, meus irmãos. Isto aqui é inédito. Por quê? Porque, ora, era comum os senhores ameaçarem os seus empregados. O apóstolo Paulo vai dizer, façam o mesmo e parem de ameaçar. Isso é igreja. Está vendo como o cristianismo veio para mudar a história da humanidade? Aqui começa a nascer a semente que futuramente minaria a instituição da escravidão. Sim, foi o cristianismo o responsável, o principal ponto de pensamento no mundo que minou a escravidão. A igreja já pregava sobre isso. O cristianismo já pregava sobre isso. Porém, o texto discorre, e a partir do versículo 10... vem a passagem mais famosa do capítulo. Ora, até porque as outras anteriores não são tão interessantes. É bom aquela passagem da armadura. Versículo 10, no demais, meus irmãos, revestivos de toda a armadura. O apóstolo Paulo não está iniciando um assunto. Ele está continuando. No entanto, ele acabou de falar com o patrão, crente. Ele acabou de falar com o empregado, crente. Ele acabou de falar com o pai, crente. Acabou de falar com o filho, crente. Aí quando ele termina de falar de relacionamento, ele diz, no entanto, meus amados irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus. Porque ele sabia que muitos, como
na época dele e aqui estariam dizendo: como eu vou conseguir tolerar aquele fulano? Como eu vou conseguir me relacionar com aquele ciclano? É um perturbador de Israel aquele. Como eu vou conseguir? O apóstolo Paulo já tinha sido inspirado por Deus para trazer a receita. Não se preocupe, pai, não se preocupe, mãe, não se preocupe, filho, não se preocupe, marido, não se preocupe, esposa, não se preocupe, patrão, não se preocupe, servo. Tem o segredo, no entanto, revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia! E olha porque ele está continuando, porque ele vai dizer: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Teu problema não é com a tua esposa, teu problema não é com o marido, teu problema não é com o teu empregado, é espiritual. Aleluia! Aleluia! O inimigo está trabalhando para, incessantemente, para prejudicar relacionamentos. O inimigo não quer que você seja amigo de ninguém. O inimigo não quer que você faça parte de departamento nenhum na igreja. O inimigo não quer que você tenha um bom casamento. O inimigo não quer que você seja o melhor amigo do teu filho. O inimigo não quer que você seja um confidente de ninguém. Ele está trabalhando o tempo todo. Por isso o apóstolo Paulo, ele orienta dizendo, versículo de número 12: não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aí ele repete, portanto, versículo 13, ele fala a mesma coisa do versículo 10. Portanto, meus amados irmãos, olha a importância de nós estarmos tomando a armadura de Deus, para que depois nós fazermos tudo, permanecemos firmes. Permaneçamos firmes. Fortalecei-vos no Senhor. Versículo 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Este aqui é o comando central. Fortalecei-vos no Senhor. Pastor, eu não consigo ir bem no meu casamento, eu não consigo ir bem, ou eu não paro em serviço nenhum. Basta alguém pisar no meu calo, eu já o velho homem já aparece e já vai vir mais uma demissão. Eu não paro em lugar nenhum. Pastor, eu não consigo, eu acho que eu não nasci para casar. Ele vai dizer o segredo: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, porque é Ele que transforma, é Ele que muda o caráter, é Ele que transforma o homem de dentro para fora, é Ele que muda pensamento, é Ele que muda conceito, é Ele que faz o homem sentir aquilo que vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Fortalecei-vos no Senhor. Quer ir bem? Fortalecei-vos no Senhor. Quer ser um bom soldado? Fortalecei-vos no Senhor. Quer ser um bom filho? Fortalecei-vos no Senhor. Quer ser um bom marido? Fortalecei-vos no Senhor. Quer ser uma boa esposa? Fortalecei-vos no Senhor. Quer ser um bom patrão? Fortalecei-vos no Senhor. Quer ser um bom empregado? Fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Por que fortalecei-vos no Senhor? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Tomai toda a armadura de Deus. Aí ele começa a descrever. Ele está preso. Paulo está preso em Roma. Está escrevendo Efésios, a carta gêmea de Colossenses. Mas ali ele também escreve Filipenses. Ele escreve a carta a Filemon. Ora,
está preso em Roma. Ele está olhando os soldados romanos todo dia, o dia todo. Aí ele vai falar da armadura. Vai tomar como exemplo a armadura de um soldado romano. Aí ele diz assim: revista-se de toda a armadura. Toda. Não é só um item da armadura. É toda. Se não se revestir de toda a armadura, vai ter um ponto frágil na sua história. Ele começa falando a respeito do cinto. O cinto da verdade. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O que cingia os lombos era o cinto. O cinto da armadura é o que mantinha tudo unido. Sem o cinto, a armadura ficava solta, ficava frouxa. Então ele usa essa figura de linguagem e diz: o cinto da armadura de Deus para o crente é a verdade. Entende isso? A verdade. Porque Deus sempre reprovou a mentira. E quando eu falo sempre, significa que Ele continua reprovando a mentira. Que a mentira não pode prevalecer em nossa vida. Não se preocupe se alguém mente para você. Se preocupe em você não mentir para ninguém. O cinto da verdade. Conte tudo como aconteceu. Não invente nada. Fale a verdade. O cinto da verdade é libertador. Porque o conhecimento da verdade liberta. Cinto da verdade fala assim: se eu vou pegar o capacete, a couraça, o calçado, o escudo, a espada, o mais importante de tudo isso é eu ter alguém comigo que se chama Cristo. Aquele que disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Se arme com tudo, mas depois amarre com o cinto da verdade. Aleluia. E ele vai dizer ainda: a couraça da justiça. Os irmãos percebem que está falando de virtudes? Verdade, justiça, fé, paz são virtudes no fruto do Espírito. Couraça da justiça. A couraça vai proteger os ombros, o tórax. Está protegendo a parte do corpo humano onde estão todos os órgãos vitais. Os órgãos vitais estão aqui no tórax. Tem que colocar uma couraça. Mas quando fala de couraça da justiça, são duas coisas aqui importantes. Primeiro, se revista dessa justiça. Que justiça? Daquela que Jesus te justificou. Daquela que quando teu adversário, ele faz isso, não é de vez em quando? Ele não vem pontualmente, não vem esporadicamente te lembrar de um pecado, te lembrar de uma falha, trazer uma nova acusação, ou trazer uma velha acusação. Ele não vem fazer isso. Aí você com a couraça da justiça diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Esse é um aspecto da justiça. Mas a couraça da justiça também fala de que eu, com meu novo caráter, eu vou praticar tudo que é justo. No meu pensamento, Filipenses 4:8, vou pensar no que é justo, vou ver o que é justo, falar o que é justo, praticar o que é justo. Se for injusto, não tem lugar como que estou vestido com a couraça da justiça. Equilíbrio, moderação. Aí ele diz: os pés calçados com o evangelho da paz. Olha bem para o teu pé aí. Vê se é o calçado da paz que está aí. É importante a gente sempre saber que calçado a gente calçou naquele dia. Porque tem hora que a gente diz assim: se eu encontrar com ele de novo, se for hoje. Tem hora que tem crente que sai de casa e diz assim: hoje eu vou lá no culto, mas depois do culto eu vou falar com aquele obreiro. De hoje não passa, eu vou falar com aquela irmã. Que calçado calçou. Aqui está dizendo que o calçado do crente
que quer servir a Jesus de verdade, é o calçado da paz, é o evangelho da paz. Não é o evangelho da concorrência, não é o evangelho da disputa, não é o evangelho da vanglória, não é o evangelho da vaidade, não é o evangelho do eu, é o evangelho da paz. Então, se eu tenho o evangelho da paz, alguém me afrontar, eu me calo, alguém me agredir, eu me calo, eu me rendo, porque eu tenho um evangelho calçado os sapatos da paz. Aleluia! Está lá no trabalho, a fofoca rolando solta, o teu evangelho é da paz. Pacifica o ambiente, não coloca mais fogo na lenha. A tua função é pacificar. A tua função é chegar na igreja e orar. A tua função não é levar notícia. A tua função é falar com Jesus e dizer: Senhor, coloca o espírito de contenda por terra, coloca o demônio da confusão por terra. Não leve adiante a discórdia. Você tem que calçar o evangelho na preparação, o calçado do evangelho na preparação. Ele sempre chega preparando a paz. Aleluia! Onde ele pisa, pacifica. O ambiente pode estar como tiver. E chegou o fulano. Calçado da paz. Olha para o teu pé. O escudo da fé. E o apóstolo Paulo especifica o escudo da fé. Esse escudo, quando ele usa a palavra escudo, ele está descrevendo um escudo retangular, que era quase o tamanho todo do soldado. Não era aquele escudo menor, redondo, para agilidade no embate, corpo a corpo. Era aquele escudo retangular grande, que eles muitas vezes se uniam e faziam um paredão, porque às vezes eles tinham que chegar perto de alguns outros exércitos, e a distância era tão próxima que um outro exército podia atirar flechas acesas. E era aquele escudo que quando a flecha batia, era eliminado. Aí ele diz: o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Eu quero perguntar para você, qual é o tamanho do teu escudo? Até onde você consegue se defender de um ataque, de uma calúnia, de uma difamação? Até onde você consegue se defender de uma palavra contrária? Até onde você consegue se defender de alguém que se levanta para mentir a teu respeito? O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Até porque o maligno sabe onde nos atingir. Sabe por quê? Porque ele está andando ao nosso derredor. Ele nos observa, ele nos conhece. Ele faz uma leitura fria corporal. Ele não conhece o nosso pensamento, mas um mexer de um músculo na face ele sabe. Opa, entristeci. Peguei. É um balançar do corpo, é um bater do pé, é um mexer na perna, é um toque, ele atingir. Aí eu começo, aí o crente não se defende, aí o crente não reage, aí ele deixa descer para o coração, aí ele consegue derrubar. Mas o crente que tem um escudo da fé, quando vem a palavra ele diz: não, Satanás, isso não me atinge mais. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eu sou novo. Eu não fui remendado, eu não sou consertado, eu sou novo. Eu sou uma nova pessoa. De que mantora candarabanto andara baixara calabas. Aleluia, aleluia. Coloque o capacete da salvação, crente. Capacete fala de proteger a cabeça, fala de proteger a mente, fala de proteger as nossas emoções. Porque antes de qualquer coisa, tudo vem no pensamento. Há quem erra e diz: errei, falei sem pensar, agi sem pensar. É impossível. É sempre pensado antes.
nem que seja por 1/1000 de segundo. A gente faz tudo pensado antes. A gente pode não ter refletido a respeito da consequência, mas é sempre pensado antes. Não existe ato tão rápido, mais veloz que o pensamento. Não existe palavra tão rápida, mais veloz que o pensamento. Eu só estou falando aqui o que o meu pensamento pensou antes. Eu só estou andando e gesticulando o que a minha mente deu o comando. Não tem esse negócio. Desculpa, falei sem pensar. Capacete da salvação. Proteção da mente. Mente renovada em Cristo. Porque, meus irmãos, se a gente pensar e não vigiar, desce para o coração. Se a gente pensar, o mau pensamento vira um mau sentimento. E o mau sentimento vai virar em uma má ação. A mente precisa estar sendo protegida com o quê? Com o capacete da salvação. Toda vez que o diabo, o vosso adversário, que anda ao teu derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, quiser atingir a tua mente com a dúvida, com algo contrário do evangelho, com algo que esfria a fé, com uma seta que vai colocar uma diferença entre você e o teu irmão na fé, que o capacete da salvação entre em ação, dizendo pelo Espírito de Deus, que testifica com o nosso espírito: ei, você é filho de Deus, e filho de Deus não pensa essas coisas, filho de Deus não alimenta essas coisas na mente. Porque o pensamento é assim, a gente não controla a chegada dele, mas depois que ele chega a gente pode administrar. Não é assim? Pensamento é uma coisa incrível. Tem nada a ver uma coisa com outra, a gente se pega pensando em cada coisa. Porque a gente não consegue, o pensamento não avisa, a gente não vê. Ó, tá chegando, ó, pum. A mente é traiçoeira. Mas depois que o pensamento chega, eu levo, o que o apóstolo Paulo disse, eu levo a minha mente cativa à obediência de Cristo. Capacete da salvação. Nunca passamos por um tempo em que tantas pessoas têm tanta falta de convicção. Tudo gera dúvida. Tudo gera insegurança. Agora eu não sei o que eu vou fazer, não é? Você acha que a ansiedade, a depressão é resultado de quê? De uma mente desprotegida. Pensamentos que se precipitam. Ansiedade. Pensamentos que puxam para trás. Depressão. Remédio. Capacete da salvação. Alimentar a mente com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias que, estatística, dá um Google que você vai ver. Estatísticas, agora estamos vivendo o ano, até 2024 isso mudou, 2025 é nova estatística do SUS. Estamos vivendo pela primeira vez na história que o número de adolescentes ansiosos passou o número de adultos ansiosos. Dá para entender por quê? Porque nós estamos tendo adolescentes mais ansiosos que adultos. Você como adulto tem um monte de preocupação, porque você tem um monte de responsabilidade. Você sabe quando vai chegando o dia do boleto. Você sabe o que é levantar cedo para trabalhar doente e não ficar em casa nem pegar atestado, porque você precisa do dinheiro todo do teu salário. Você sabe o que é o preço do combustível. Você sabe o que é pagar o teu aluguel, a prestação do teu carro, o teu seguro. Você sabe quanto está custando o quilo da abóbora. Quem teria motivo para estar ansioso são os adultos. Agora os adolescentes estão ansiosos com o quê? Com o preço dos Cheetos. Faltando o capacete da salvação na nova geração.
Porque eu não estou falando de um determinado público. Estamos com muitos adolescentes no contexto de igreja, e saindo da oração e entrando no consultório do psicólogo. Capacete da salvação, porque as nossas escolas bíblicas infantis não é para, e graças a Deus nas nossas igrejas não é assim, mas em muitas igrejas, a escola bíblica infantil é para a criança parar de atrapalhar o culto do adulto. Escola bíblica infantil é para tirar a criança do colo do pai e da mãe, para o pai e a mãe ouvir pelo menos a pregação. Aí vai para uma salinha qualquer. Quanto tem sala para pintar um desenho e bater palma cantando algum corinho? Escola bíblica para criança, jovem, adolescente, pré-adolescente, teria que ser para aprender a palavra de Deus. O mesmo que você está ouvindo aqui hoje tinha que estar sendo falado lá na linguagem dele, para ele crescer com o capacete da salvação. Para ele chegar na escola e dizer: isso não cola, na minha vida não, esse negócio de Halloween não tem não, na minha vida não. Não preciso do meu pai vir aqui na escola. Eu digo, na festa junina eu não venho. Vou chamar teu pai para quê? Meu pai, eu sei te dizer por que não. Não adianta. Crente que cresce com capacete da salvação é aquele crente que de cada 5 que entra na faculdade, 4 desvia. Aquele que fica crente é porque tem capacete da salvação. E o apóstolo Paulo continua: a espada do Espírito. Agora ele fala da única arma de todas que é de ataque. A única arma agora que é ofensiva. Capacete é defesa, escudo é defesa, couraça é defesa, calçado é defesa. Agora ele fala que uma é de ataque. Ele está dizendo: quer ser ousado em alguma coisa? Não seja ousado na tua capacidade, não seja ousado na tua competência, não seja ousado naquilo que você é perito, no que você é bom. Seja ousado na palavra. Quando tiver que responder alguém, responda na palavra. Não ofenda a pessoa, não tenha argumentos ad hominem, não use de falácias, não prevaleça através da tua boa oratória. Se você tiver que falar com alguém, fale na palavra, só fale o que está na palavra, responda pela palavra, discuta usando a palavra, debata usando a palavra. Ela é a única arma de ataque do crente, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única arma que entra até a divisão da alma e do espírito. Quando você usa a palavra no debate, você vai na frente, no lugar daquela outra pessoa que ela por si mesma não consegue atingir você. Quando alguém te desafia, quando alguém te ofende, essa ofensa o diabo quer que entra na sua alma, que inflame a sua alma. É um dardo inflamado, mas você tem o escudo da fé. Você não recebe aquela palavra de ofensa, mas você devolve uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sempre proveitosa para edificar. Então não pague o mal com o mal, não devolva a ofensa com a ofensa. Quando você diz uma palavra que pacifica aquele coração iracundo te ofendendo, você diz: fique tranquilo, isso não me ofende, eu vou orar pela tua vida. Eu sei que Jesus te ama. Você está com um problema e está achando que o problema sou eu, mas o meu Jesus sabe qual é o teu problema, e eu vou falar com o meu Jesus. Esse teu problema vai ser resolvido. A alma dessa pessoa, lá na divisão da alma e do espírito, é tocada, e a partir daquele dia ela começa a pensar melhor. Com esse aí não dá. Até tentei, mas não dá. Espada do Espírito, é disso que o apóstolo Paulo vai falar. Agora eu começo a partir para o encerramento. Falamos até o versículo 17 do capítulo 6. Aí quando chega no versículo 18, aquele que Deus usou as servas do Senhor, e orai em todo o tempo. E não começa a história. E
continua. Então não terminou na espada do Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo assim: depois que pegou toda a armadura, comece a orar. E orai. Quando, Paulo? Onde? De que forma? Em todo tempo. Como? Com toda oração e súplica, orando no Espírito em todo tempo. No Espírito, persevere em oração. Oração no Espírito em todas as ocasiões. Em essência, meus irmãos, este é o capítulo 6 de Efésios. É como se fosse, o capítulo 6 é como se fosse o e agora? Depois que o apóstolo Paulo fala tudo até o capítulo 5, e agora? O que nós vamos fazer? Tome toda a armadura de Deus e ore. Fala, portanto, da alta teologia da primeira divisão, do capítulo 1, 2 e 3. Leva a igreja de Éfeso a um comando do mais alto nível espiritual, capítulo 4, 5 e 6, e aplica essas duas áreas principais da vida do crente: relacionamento diário e realidade espiritual. Ou seja, Paulo está dizendo: nós não temos duas vidas, nós não temos uma vida profissional, uma vida espiritual, nós não temos uma vida conjugal e uma vida ministerial, nós temos uma vida. No relacionamento e na vida espiritual é a mesma coisa. Agora, como é que nós estamos na vida aqui? Relacional influencia na vida espiritual. Agora, são duas esferas da mesma vida. Estamos vivendo aqui e ali ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Por isso, o apóstolo ainda vai dizer assim que, em outra carta, dizendo que se há alguma coisa que pode interromper uma oração, é a intriga entre o casal. Não é isso? Porque estamos duas esferas na mesma vida. É disso que trata o capítulo 6. Agora, deixa eu, antes de concluir, falar sobre Éfeso, a cidade. O que Paulo estava falando aos cristãos naquele contexto. A cidade de Éfeso, que era a capital da província romana, na Ásia. Éfeso era considerada a joia da Ásia. Era uma grande cidade, importantíssima, tanto para o comércio, quanto para a política, quanto a cultura, porque era uma cidade portuária, possuía um porto gigante, que ligava Roma ao Oriente, importantíssima. Só que ela era famosa por um templo, que a gente vê isso em Atos capítulo 17 e 18, quando Paulo passa por Éfeso, um templo de uma deusa chamada Diana. Diana para os gregos, para os romanos, Ártemis para os gregos e Diana para os romanos. Um grande templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E desse templo, desse culto, dessa religiosidade, girava grande parte da vida econômica daquela cidade. Éfeso possui uma infraestrutura impressionante. Ela possuía um teatro para mais ou menos 25 mil pessoas. Olha a estrutura, 25 mil pessoas dentro de um teatro. Possuía uma grande biblioteca, conhecida como Biblioteca de Celso. Celso mandou construir a biblioteca, tinha 12 mil rolos dentro daquela biblioteca. Ele construiu a biblioteca para que depois servisse de mausoléu. Inclusive ele foi enterrado na sua biblioteca. Além de um grande mercado a céu aberto, chamado de Ágora, pelos gregos, onde ali havia muitos filósofos, muitos comerciantes, muitos artesãos. Então no capítulo 18 de Atos, o evangelho chegou em Éfeso através de Paulo. Uma rápida passagem. O apóstolo Paulo só passou rapidamente ali por volta do ano 52, final da sua segunda viagem missionária. Paulo passa por ali e pregou em algumas sinagogas. Os judeus insistiu para que ele ficasse, mas ele partiu.
mas deixou ali dois irmãos que ele conheceu em Corinto, um casal chamado Áquila e Priscila. Ali ele passou. Então, rapidamente, durante a sua ausência, entrou uma outra figura na história, chamado Apolo, um grande pregador, mas que conhecia apenas o batismo de João, e junto com a igreja, com os crentes de Éfeso, conheceu só o batismo de João. Então, Áquila e Priscila discipularam Apolo, e ele passou a conhecer com mais precisão o caminho de Deus por Cristo, se tornou um grande defensor do evangelho. Mas na terceira viagem missionária de Paulo, ele retorna a Éfeso, agora no capítulo 19, e ali ele mantém o seu ministério mais longo em uma cidade, 3 anos. 3 anos o apóstolo Paulo prega em Éfeso, em alguns lugares, e a Bíblia diz, Atos 19:10, olha o que a Bíblia diz: todos os que habitavam na Ásia, que é a Ásia Menor, atual Turquia, todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Em 3 anos do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso, por causa de Éfeso ser um ponto estratégico, todos da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Mas por causa do sucesso do evangelho em Éfeso, começou a ameaçar a economia local. Porque a Bíblia diz em Atos 19 que muitos que eram religiosos, feiticeiros, muitos que adoravam a deusa Diana, começaram a largar as suas práticas e começaram a se converter. Isso mexeu com a economia. Então um homem chamado Demétrio, que era um dos artesãos, um dos ourives, levantou uma grande multidão para ir contra os apóstolos. E levou uma multidão para esse teatro que eu mencionei, que havia 25 mil pessoas. E ali a Bíblia diz, muitos nem entendiam porque estava ali, mas estavam agora ameaçando os apóstolos. Uma grande confusão naquele teatro. Aí a Bíblia diz que Demétrio começou a dizer, ele está atrapalhando o nosso comércio, o nosso ganha-pão, ele está atrapalhando a nossa economia. Como é que nós vamos viver se a gente não vender mais a estátua de Diana, a estátua do templo? Como é que nós vamos viver se a gente não vender mais as lembranças da nossa deusa? Aí a multidão enfurecida, a Bíblia diz, começaram a gritar enfurecidamente: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Pasmem, a Bíblia diz que eles gritaram isso: grande é a Diana dos Efésios, por quase 2 horas. Fizeram um culto improvisado a Diana, de quase 2 horas, só gritando: grande é a Diana dos Efésios. Ninguém foi embora para casa, ninguém murmurou, ninguém disse o culto demorou, não teve cantina, a pregação passou do horário, ninguém falou nada. Ficaram lá durante 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, repetindo a mesma coisa. Aí o crente vai para o culto, esse hino de novo, vamos cantar de novo, está já ficando chato, já está entediando. Mas vai pregar essa palavra de novo, que repetitivo, nosso culto é muito repetitivo. E ali o povo estava 2 horas cantando a mesma coisa, parece o worship de hoje, né? Grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Ninguém foi embora adorando a Diana, mas eu louvo a Deus que aqui em Capão da Canoa tem uma igreja que para adorar a Deus não se cansa, que para servir a Deus não se cansa, que entende quando Deus quer falar na mesma palavra, no mesmo hino. Tem que ter hino novo todo domingo, senão não está bom. Concluindo, antes que comece a murmuração, Éfeso, o apóstolo Paulo teve que ir embora, não teve mais ambiente para ficar ali. Ele seguiu a instrução de Jesus: quando te rejeitar, bata a poeira dos calçados e continua, avance, não frustre, não se frustre, fique tranquilo. Uns rejeitam, outros aceitam, continua o teu trabalho. Foram embora, mas mesmo assim, Éfeso se tornou uma das cidades mais importantes da liderança cristã no 1º século. Sabe quem passou por Éfeso? Olha o naipe das pessoas que lideraram Éfeso: Paulo, Timóteo, Priscila e Áquila.
Olha o que aquela igreja teve como pastor. João, o apóstolo João. Olha a nata do ministério passando por Éfeso, pregando Priscila, Áquila, o Apolo também esteve por lá. Meus irmãos, então, de uns 5 ou 6 anos depois que Paulo se despediu de Éfeso, ele vai escrever isso aqui que eu estou lendo hoje com vocês. Mais ou menos, no máximo 6 anos depois que ele se despede, ele escreve essa carta, um dos livros mais ricos teologicamente. Eu disse que hoje serve para pano de fundo da mensagem de amanhã. Um dos livros mais ricos teologicamente do Novo Testamento, dividido em 2 partes. Primeira, doutrina, ortodoxia. Segunda, prática, caminhada do crente em Cristo, ortopraxia, falando da unidade da igreja, da vida santa com Cristo, das relações domésticas, da armadura de Deus. Ao contrário do que Paulo fez escrevendo aos Coríntios. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo teve que apagar incêndio. Quando ele escreve aos Efésios, Paulo queima, manda fogo aos Efésios. Aleluia, tira a igreja de Éfeso da terra e leva para as regiões celestiais. Aleluia, um grande tratado teológico. E eu encerro dizendo: acontece que quando nós estamos na presença de Deus, num congresso como hoje, e não ouvimos o que Deus quer, eu vou dizer o que acontece. Não ouvimos a voz de Deus, como foi cantado aqui: se eu não ouvir, eu morro. Aconteceu com Éfeso o seguinte: sabe o que é Éfeso hoje? Nada, a não ser um sítio arqueológico. Na região de Esmirna, na atual Turquia, uma cidade chamada Selçuk. Nesta cidade há uma região afastada, que é um sítio arqueológico. E, meus irmãos, hoje, ali na Turquia, um país com cerca de 85 milhões de habitantes, 99% são muçulmanos. Ali, queridos irmãos, a presença cristã em toda a Turquia, 0,2% de cristãos. 0,2% de cristãos. Eu estou dizendo de uma igreja que passou Paulo, que passou Apolo, que passou Timóteo, que passou João. Não adianta passar homens que a gente admira, não adianta passar reverendos que a gente admira, não adianta passar rabinos que a gente admira, se a gente não ouvir a palavra de Deus, nós vamos morrer. Pare de olhar para o homem e ouça o que Deus tem para falar, porque é isso que garante a vida da igreja. Sabe o que aconteceu? Como a Éfeso não ouviu a primeira carta que Paulo escreveu dizendo: tome toda a armadura, tome toda a armadura. Éfeso não ouviu. Deus teve que mandar uma segunda carta 30 anos depois, através de João. Agora João recebe direto de Jesus, dizendo: escreve em Apocalipse capítulo 2, escreve a igreja de Éfeso, vou dar mais uma chance para ela. Ela não ouviu Paulo, ela não ouviu Apolo, ela não ouviu Timóteo, ela não ouviu Áquila, ela não ouviu Priscila. Eu vou te enviar, João, como uma única chance, uma última chance. Diga para ela que eu admiro tudo nela. Ela tem trabalho, ela tem obra, ela tem missão, ela faz ação social, ela evangeliza os bairros, ela prega o evangelho, mas a intenção mudou, o sentimento mudou. Ela deixou o primeiro amor. Ela está fazendo por vaidade, ela está fazendo por orgulho, ela está fazendo para competir com a igreja da esquina, ela está fazendo para ser melhor. Diga para ela: se ela não voltar ao primeiro amor, eu vou retirar o castiçal do meio dela. Se coloca em pé em nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo: vou permitir você participar de mais um congresso, ter tua última chance. Deus não ameaça, Deus avisa a realidade, porque quem conhece o amanhã é Ele. Deus está dizendo:
Volta ao teu primeiro amor. Amanhã nós vamos falar do que é orar no Espírito, por que orar no Espírito e o que acontece quando se ora no Espírito. Para a igreja da atual época não seguir o exemplo da igreja de Éfeso, nós precisamos, meus irmãos, entender que a palavra de Deus é para ser ouvida e vivida. É doutrina e prática, é ortodoxia e ortopraxia, mas também para ser sentida. Quando Deus está falando através de João para a igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor, está dizendo assim: olha, você aprendeu a palavra com os melhores, teve os maiores e melhores exemplos que eu pude enviar para Éfeso. A igreja de Éfeso era a igreja exemplar. Se eu morasse lá, naquela época eu queria congregar na igreja de Éfeso. Mas a tua intencionalidade, o teu sentimento não é mais o mesmo. Você vem para o culto, você olha para a cor do casaco. Você vem para o culto, você olha para a afinação do instrumento. Você vem para o culto, você olha para o timbre da voz do pastor. Você vem para o culto, acabou aquela intencionalidade da lágrima que o pastor Paulo falou aqui no início do culto. No meio do culto não tem mais lágrima. Não tem, olha, para ter lágrima o testemunho tem que ser muito forte. Para ter lágrima a pessoa tem que subir no púlpito, dizer que morreu 19 vezes, restou 21. Para ter lágrima a pessoa tem que dizer que foi virada do avesso e transvirada para poder estar aqui hoje. Senão não tem mais lágrima. Tem que dizer que foi decapitado e o pescoço colou de novo. Senão não tem mais lágrima. Não tem lágrima, não tem mais sensibilidade. Mas Deus está dizendo aqui: há mais uma chance. Se a minha palavra não é suficiente, Deus diz: nada mais é. Nada mais é. Então, meu amado irmão, a igreja de Éfeso tinha ortodoxia, começou a praticar obras, a ortopraxia, mas com uma ortopatia diferente. Fala de sentimento. Ortodoxia diz aprenda direito. Ortopraxia diz pratique direito. E ortopatia diz sinta direito. E o que é sentir direito? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É uma chamada nessa noite para uma análise, para uma autorreflexão. A nossa irmã vai cantar. Enquanto ela cantar, aquilo que da palavra ecoou no teu coração vai compelir você a sair do teu lugar para um apelo. Primeiro, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está fora da tua posição no reino de Deus, Deus promoveu mais um congresso por tua causa. 34º congresso, por causa da tua vida. Deus está te esperando, cadê você? Segundo apelo, você que quer entregar a sua vida para Jesus, precisa entregar a sua vida para Jesus hoje. Você vai sair do seu lugar, enquanto ela vai estar cantando, você que quer voltar para Jesus, vai sair do seu lugar. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você vai sair do seu lugar. Terceiro e último apelo, e ela canta e a gente ora por aqueles que vierem. Você que quer ser um crente melhor, você que sabe que falta alguma parte da armadura de Deus na tua vida, você que precisa de um calçado da paz, chega de contenda lá. Você que precisa do escudo da fé, chega de dúvida. Você que precisa do capacete da salvação, chega de dar ouvido ao teu acusador. Você que precisa da couraça da justiça, chega de estar forte um dia e fraco no outro. Chega de inconstância, chega de sobe e desce. Caminho firme com Cristo. Você que precisa da espada do Espírito, mais conhecimento, mais vigor na tua vida espiritual, você vai sair do seu lugar, também vai vir aqui à frente, a igreja vai orar junto, e nós vamos ser revestidos de toda a armadura de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quantas
Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Venha. Na verdade eu até deixei O teu motivo, o teu propósito, você sabe. minhas redes, Deus também. mas não me conformei. Venha. E decidi tentar um pouco mais. Me responde aí, como alguém que já tentou todas as possibilidades e Oriacá. ainda não desanimou. É Deus que move as pessoas. Deixa A Bíblia diz que nele nos movemos. isso é um mistério É pela palavra. que só o céu Recalabatou, que manda e andai, alamaha. Vem quebrantado. é que há um renovo. Vem com o coração aberto. Tem renovo na casa. Tem renovo na casa, minha irmã. Tem renovo na casa, meu irmão. De que las, de que anchou a maneira. Eu sinto a graça dele aqui. E me abraça. O Receba. segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé. Embora o meu exterior esteja se desgastar, Vai recebendo aí. em meu interior estou sendo renovado. Cada mão que tocar a tua cabeça é a mão de Deus. Dia após dia, Pelo poder da palavra. dia após dia. Receba renovo. Receba renovo agora. Há um renovo Receba renovo agora. pra cada dia. De que maneira bendou, andas, de que. Abra o teu coração e seja batizado. Seja batizado no Espírito agora. De que levantou a calamás. E me abraça. O segredo de eu não Sinta. parar Sinta ele. é a tua Sinta ele. graça. Sinta ele. Sinta ele. Sinta ele. Sinta ele. Sinta ele. O Senhor